Olá, amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje analisaremos um julgado importante que trata a respeito da recorribilidade ou não de decisões interlocutórias em sede de ação civil pública. O que é que entendeu o STJ sobre o tema? Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores do Aprovação PGE e já te convido a se inscrever no nosso canal e a conhecer a nossa preparação Acesso Total Procuradorias. O link está aqui na descrição desse vídeo. E a pergunta que o STJ teve que analisar é essa aqui, vou colocar na tela. Em sede de ação civil pública, é possível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória? Vamos lá, pessoal, para a gente contextualizar aqui. Decisão interlocutória, como todos vocês já devem saber, é aquela que ocorre ao longo do processo. E com o Código de Processo Civil de 2015, houve uma mudança de paradigma, ou seja, a gente restringiu-se as possibilidades de interposição de agravo de instrumento ao longo do processo, para que o processo se tornasse mais célere. Foi feita ali uma relação de hipóteses que estão previstas de recorribilidade das decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, e aí a gente tem agora um processo mais célere. Só que aí o STJ até ele já analisou alguns casos em que você consegue ampliar aquele rol a partir de determinadas interpretações, ok? Contextualizado isso, a gente vem agora especificamente para o caso das ações coletivas. E para a gente tratar disso, a gente tem que trazer à sua lembrança algo que se chama o microsistema de tutela coletiva, que nada mais é que o conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que regula a tutela coletiva. E isso faz com que determinada ação, independentemente de ser uma ação civil pública, uma ação popular, uma ação de probidade, ela acabe bebendo de outras fontes, de outros diplomas, determinados dispositivos, determinadas normas, porque se insere dentro desse chamado microsistema de tutela coletiva. E aqui, no caso, na ação civil pública, não existe a previsão de recorribilidade das decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento. Então, a gente tem o Código de Processo Civil que, em regra, estabelece que não é possível a interposição de agravo de instrumento, com exceção daquele rol que está ali previsto. Você tem a ação civil pública, a lei de ação civil pública, que não prevê o agravo de instrumento, porém você tem a lei de ação popular, que também está dentro do microsistema de tutela coletiva, que prevê a interposição do agravo de instrumento. E aí veio ao STJ a seguinte pergunta: no caso da ação civil pública, pode-se aplicar ou não esse dispositivo previsto na lei de ação popular que trata da possibilidade da interposição de agravo de instrumento? O STJ entendeu que sim. Olha só, pessoal, vamos ver aqui porque é muito interessante esse caso. A norma específica inserida no microsistema de tutela coletiva, olha, microsistema de tutela coletiva, e aqui a gente recorda Lei de Ação Civil Pública, Lei de Ação Popular, Código de Defesa do Consumidor e por aí vai, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, artigo 19 da Lei 4.717, também conhecida como Lei de Ação Popular, não é afastada pelo rol taxativo do artigo 1015 do CPC, uma vez que no inciso 13 desse artigo contempla o cabimento de agravo em outros casos expressamente referidos em lei. E aí você vê que está previsto na Lei de Ação Popular e, em razão disso, é aplicável a Lei de Ação Civil Pública, segundo o STJ. Vamos lá aqui. A controvérsia sente-se ao cabimento do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu o aditamento da inicial por intempestividade no bojo da ação civil pública. Foi ajuizada uma ação civil pública, foi negado seguimento à petição inicial em razão da sua intempestividade. E aí, o prejudicado entrou com agravo de instrumento. O Tribunal de Origem entendeu que a decisão interlocutória agravada não estava inserida no rol taxativo do artigo 1015 do CPC, destacando ainda que não havia urgência na utilização do instrumento recursal a caracterizar a taxatividade mitigada definida pelo STJ do julgamento do RESP 1.696.396, apreciado sob o rito de demandas repetitivas. No julgamento dos embargos de declaração, a Corte consignou ainda que não há na Lei de Ação Civil Pública nenhuma particularidade quanto à admissibilidade do recurso originário. Porém, as duas turmas de Direito Público do STJ, duas turmas, pessoal, têm entendido que a norma específica inserida no microsistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento, no artigo 19 da Lei 4.717, não é afastada pelo rol taxativo do artigo 1015.
notadamente porque o inciso 13 daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em outros casos expressamente referidos em lei. Assim, conquanto não prevista, e aqui vai, essa é a questão da sua prova, conquanto, vou deixar até de verde, pessoal, para você memorizar. Assim, conquanto não prevista especificamente na Lei de Ação Civil Pública a regra legal prevista na Lei de Ação Popular, estende-se a todas as ações inseridas no microsistema de tutela coletiva, de modo que é aplicável a interposição de agravo de instrumento na espécie. Então fique atento, pessoal. Olha aqui, a norma específica inserida no microsistema de tutela coletiva, aquela prevista no artigo 19 da Lei 4.717, aplica-se também aos casos de ação civil pública. Tá aqui, ó, deixei de verdinho. Conquanto não previsto especificamente na Lei de Ação Civil Pública, a regra prevista na Lei de Ação Popular estende-se a todas as ações inseridas no microsistema de tutela coletiva, de modo que é cabível a interposição de agravo de instrumento. Esse julgado, ele tem cara de prova de procuradoria. Então, memorize a tese, aprenda os fundamentos para que você não erre no seu próximo concurso. Gostou do vídeo? Dá um joinha, comenta aqui embaixo e encaminha para seu amigo que vai ser aprovado em concurso de procuradoria. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Basta clicar aqui embaixo e você vai aproveitar todo o conteúdo gratuito que a gente coloca aqui com muito carinho. E até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Grande abraço!